salmo que nós lemos nessa noite, não é? O salmo de número 121. Salmo de número 121. Nós vamos ler ele novamente. Se você puder se colocar em pé, por favor, em reverência à palavra de Deus. Mas nós vamos falar sobre eu e a crise. Eu e a crise. Salmo de número 121. Se você achou, diga amém. Amém. Tem algumas folhas sendo passadas ainda? Muito bem, eu acho que não, né? Vamos ler novamente então esse salmo, apenas 8 versículos, e depois nós vamos discorrer dentro da palavra de Deus. Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda, não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Vamos orar? Bendito Deus, eterno Pai, nós desejamos agora que a tua palavra fale ao nosso coração e venha, ó Deus, produzir transformação. Ó Deus, independente da crise em que nós estivermos passando, nós sabemos que o Senhor está no controle, o Senhor está no comando e o Senhor sabe de todas as coisas. Ó Deus, ajuda-nos a compreender a tua palavra e que sejamos, ó Deus, ouvintes praticantes, obedientes à tua voz, e com isso seremos abençoados, beneficiados. No nome de Jesus nós pedimos e que o Senhor também receba toda a adoração e louvor e use a minha vida. No nome de Jesus, amém. Podemos assentar? Eu e a crise. Não sei se você tem ouvido, né, os noticiários ultimamente e visto, mas só se fala em crise econômica, não é? A crise econômica que tem ganhado repercussão mundial. Então essa crise econômica é o que realmente estão falando aí fora, todos os dias, toda hora, a todo instante. O mundo está preocupado com esta crise econômica. Iniciada há 7 anos, a crise de dimensão global, ela não oferece trégua aos países. Desde o ano passado, avança sobre as economias consideradas emergentes, como Rússia, Brasil e China, que até então se acreditava estarem imunes frente ao êxito das políticas governamentais voltadas a impedir ou minimizar os efeitos do ciclo econômico adotado desde 2008. E por que 2008? 2008 teve a crise financeira de 2008, que se deu a partir de uma sucessão de falências de instituições financeiras nos Estados Unidos e na Europa. Instituições estas que participavam de todo o complexo sistema financeiro mundial. Então faliu, teve problemas. E essa onda de falência estava relacionada ao que os economistas denominaram de estouro de uma bolha imobiliária. Isso aconteceu lá em 2008, não é? Lá eles se precaveram, mas nós estamos enfrentando uma nova crise hoje. E hoje nós podemos, né? Nós estamos vivenciando essa nova crise, e a realidade desta crise nós vemos quando? Quando nós vamos no supermercado, lá nós vemos a crise, não é? Nós compramos quase nada e pagamos tudo aquilo que nós ganhamos. Então é a crise. Nós percebemos a crise também quando nós quando nós pagamos a nossa conta de energia. Eu pagava X de energia, agora eu pago o dobro. É a crise. Eles colocam a culpa na falta de água, mas vamos pensar na crise econômica, que está realmente alimentando estas tarifas altíssimas. Quando nós abastecemos o nosso carro, principalmente aqui em Goiânia, né? Um absurdo, você tem que ficar correndo atrás de postos mais baratos, porque a crise está pegando tudo, e está realmente tirando o nosso dinheiro. Se nós desejamos um financiamento imobiliário, se você está correndo hoje através de casa própria, você percebe que você está pagando mais caro.
não é? Eu agradeço a Deus quando eu financiei a minha casa, porque eu ainda estava num plano antigo, mas hoje está pagando muito mais caro devido à crise. E se compramos um produto cotado em dólar, aí sim nós percebemos crise, porque o dólar está lá em cima, não é isso? Agora, tudo isso relacionado à crise financeira. Mas será que existe somente esse tipo de crise em nossa vida? Existem pelo menos 5 áreas vitais onde geralmente existem crises, sendo elas a saúde, família, finanças, casamento e na vida espiritual. Nestas áreas vitais, acontecem crises. Embora seja difícil aceitar, as crises da vida, elas podem afetar até mesmo os que se julgam mais preparados emocional e espiritualmente, como os homens de Deus. A crise também afeta. E todos nós um dia passamos por uma luta interna ou estamos passando. Talvez você não passou, mas você está passando. Talvez você ainda não passou, mas eu te digo uma coisa, você vai passar. Certa vez eu ouvi um pregador dizendo, olha, você vai passar por crises, você vai passar por problemas. E eu até então pensava assim, mas olha, graças a Deus que não está acontecendo comigo, eu acho que nunca vai acontecer. Aquele pregador estava correto, eu estava errado. Então se você ainda não passou por uma crise, certamente você vai passar. E olha só, diante destas crises, nós passamos por uma luta interna, onde são provados os nossos conceitos, os nossos princípios e valores, a nossa firmeza de caráter e fé. São provados diante das crises. E nós podemos afirmar biblicamente que ninguém escapa das crises, citado lá em João 16:33, que diz o quê? Tendo-vos dito isto, para que em mim tenhas paz. E aí vem a crise. No mundo tereis o quê? Aflições. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então é importante considerarmos que as crises fazem parte da vida e que depende de cada um de nós para sairmos dela. Eu decido sair da crise, ou eu decido permanecer na crise. Eu decido, é uma decisão minha. Será que nós conseguimos enxergar que tipo de crise nós estamos vivendo? E como nós temos encarado os momentos de crise? Vamos analisar o Salmo 121 nesta noite, para extrairmos dele algumas lições. Em primeiro lugar, a crise, ela me leva a olhar para o alvo certo. A crise me leva a olhar para o alvo certo. O versículo de número 1 e 2 diz, levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então, para sairmos vitoriosos de uma crise, nós precisamos saber para qual direção nós estamos olhando. Para onde eu estou olhando? Para quem eu estou olhando? O que eu estou contemplando? Geralmente, diante de situações complicadas, nós acabamos por ficar paralisados, sem saber o que fazer. E aqui está o grande problema diante de uma crise. Vamos pensar ainda na crise do Brasil? Pensando nas crises que o Brasil sofreu, a primeira grande crise nacional ocorreu em 1822, quando Dom Pedro I ele proclamou a independência, ou seja, o país já nasceu marcado pelo desafio da superação. Nessa época, o Brasil vivia uma profunda crise econômica, já que na década de 1820, as exportações de açúcar estavam em baixa e o governo foi obrigado a fazer empréstimos na Inglaterra para indenizar Portugal pela independência e financiar a guerra da Cisplatina. E a Cisplatina é hoje o atual Uruguai. Porém, como em todas as crises, surgia uma oportunidade. Os fazendeiros, eles modificaram a sua gestão financeira e passaram a apostar na exportação de café para voltar a movimentar a economia nacional. E o que aconteceu? Deu certo. Funcionou. Então, naquele momento de crise, eles olharam para outra direção. Eles contemplaram outro meio e deu certo, e funcionou.
Agora, como nós podemos trazer para os nossos dias, para a nossa realidade? O versículo que nós lemos já nos diz tudo, nos informando que olhando para o Senhor que fez o céu e a terra, nós teremos o socorro necessário e a tempo. Então, para passarmos por toda e qualquer crise que estejamos atravessando ou que venhamos a atravessar, nós precisamos olhar para o Senhor que fez o céu e a terra. Aqui está o segredo, aqui está realmente o sucesso para passarmos pelas crises, o alvo certo. Então nós podemos perceber assim, que as crises podem servir para fortalecer a nossa fé ou o nosso testemunho. E por mais estranho que possa parecer, as crises, elas podem ser convenientes, como? Se nós estivermos olhando para o lado de Cristo. Aí elas vão ser convenientes. E não há vitória sem antes que haja uma batalha. Não há vitória sem batalha. Nós estamos no mundo lutando. Nós estamos no mundo para vencermos, não é? Só que nós sabemos que a nossa vitória não está neste mundo. A nossa vitória está ao lado de Cristo. Quando nós tivermos o nosso corpo glorificado. Aí sim nós teremos uma vitória completa. Mas aqui nós já temos uma vitória. E qual que é essa vitória? A salvação em Cristo Jesus. Esta é a nossa grande vitória. E como filhos de Deus, nós estamos sendo cuidados, amparados, e nós estamos sendo instruídos por Ele. Agora, eu preciso olhar para o alvo certo. Eu preciso contemplar a pessoa certa. O meio certo que realmente pode me abençoar e me ajudar a sair das crises. O Evangelho, ele não promete que ao aceitarmos a Cristo, nós estaremos isentos de problemas. Ao contrário, aquele que serve a Deus está envolvido continuamente numa guerra espiritual. Você pode perceber isso. Depois que você recebeu Jesus como Salvador, você percebe que a sua vida já não é mais aquele mar de rosas, onde você podia fazer tudo com uma consciência tranquila e as pessoas te olhavam sempre com bons olhos. Não, hoje é diferente. Hoje, se nós fazemos algo errado, a nossa consciência pesa. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus que habita em nós, ele fala que nós estamos fazendo errado. E as pessoas percebem que nós não somos mais aqueles livres. Não é? Para elas nós não somos livres, mas nós somos livres. Nós já estamos libertos de toda a condenação. Nós somos livres hoje, mas para o mundo nós não somos. Para o mundo nós estamos escravizados a este livro. E glórias a Deus porque nós estamos neste livro. Porque Ele nos dá toda a instrução. E Ele nos mostra para onde nós devemos olhar, que é para o alvo certo, que é para Deus. E aí nós não precisamos ficar na crise. E os problemas da vida, as crises emocionais, financeiras, de saúde, elas podem comprometer mais ainda nossos esforços espirituais se nossa fé não estiver firmemente colocada em Cristo Jesus. Contudo, se passarmos pelas crises com os olhos fitos em Cristo, nós poderemos entender o que o apóstolo Paulo quis nos dizer quando ele declarou que em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados. Nós somos perplexos, mas não desanimados. Essa expressão do apóstolo Paulo, sabe por que ele tinha essa convicção? Porque os olhos dele estavam fitos em Cristo Jesus. E aí sim ele tinha vitória. E nós podemos vencer todas as crises da vida, se nós estivermos olhando para o alvo certo. Olha, Deus sabe da sua crise. Deus sabe. Deus sabe o que nós estamos passando. O que depende de mim? Olhar para o alvo certo. Olhar para o alvo certo. Quando Pedro, ele andou sobre as águas, e Pedro andou sobre as águas, nós precisamos entender isso. Às vezes nós damos mais ênfase quando Pedro se afundou, não é? Mas não, Pedro ele andou sobre as águas. Por quê? Porque ele estava olhando para Cristo. Olhando para Cristo, ele conseguiu vitória. Olhando para Cristo, ele conseguiu fazer o sobrenatural, olhando para Cristo. E olha, diante da crise que nós estamos vivendo, precisamos então olhar para Cristo. E esta realidade é visível nos dias de hoje. Por isso, para superarmos os desafios e até vencê-los,
Primeiramente, precisamos olhar para aquele que fez os céus e a terra, como está descrito no Salmo de número 121. Lembremos sempre que, por mais difíceis e insuportáveis que pareçam ser as crises que enfrentamos, a palavra de Deus nos garante: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que a possais suportar. Então, os que conseguem compreender e viver este versículo são os que estão com os olhos em Cristo Jesus. Eu e a crise, se eu estiver olhando para o alvo certo, pode ter certeza que eu vou conseguir passar por esta crise. Segundo lugar, a crise, ela me ensina a ser diligente logo ao amanhecer. Ela me ensina a ser diligente logo ao amanhecer. O versículo 8 diz assim, o seguinte: o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Então, se ser diligente é ser zeloso diante da vida, é verificar os detalhes, sabendo que os detalhes, eles são importantes. Às vezes nós caímos em sérios riscos, em sérios erros, porque nós não percebemos os detalhes. Isso é falta de diligência, é falta de zelo. Nós temos histórias de várias situações de crises descritas na palavra de Deus, onde nós podemos ver Israel entrando no deserto rumo à terra prometida. Os jovens Sadraque, Mesaque e Abednego entrando na fornalha ardente. Daniel entrando na cova dos leões. O paralítico de Cafarnaum entrando, não é, pelo telhado para ver Jesus. Agora, em todos estes casos e outros citados nas Escrituras, nós percebemos que o Senhor estava lá. O Senhor estava presente. Deus estava presente. Mas para que o Senhor estivesse lá, aquelas pessoas estavam com Ele primeiro, através do temor, através da obediência, através da busca diária, através da constante oração e da total dependência. Então, antes do Senhor estar com eles, eles estavam com o Senhor, porque eles buscaram o Senhor, eles foram atrás, eles eram dependentes e saíram vitoriosos. E nós estamos vivendo em tempos onde as crises, elas são evidentes, e mesmo assim, os cristãos não estão se atentando para o tipo de filho que Deus deseja que sejam. O filho que deseja dos cuidados do pai, ele procura honrá-lo, ele procura ouvi-lo, segui-lo e servi-lo, entendendo que, quanto mais próximo estiver, mais seguro se encontrará. Você já percebeu a situação? Que quando nós estamos realmente perto de Deus, nós nos sentimos mais fortalecidos? E nós somos mais alegres e realizados? É assim. Agora, quando nós afastamos um pouquinho de Deus, porque nós queremos alimentar um pouquinho a nossa carne, nós já percebemos a tristeza, nós já percebemos a frustração e nós já percebemos a derrota. Próximos de Deus é o segredo para vencermos as crises. Então nós precisamos ser diligentes logo ao amanhecer. Isso começa no nosso amanhecer, onde Deus deseja sim guardar a nossa entrada em um novo dia, deseja abrir as portas para as oportunidades que nos abençoam e deseja tirar os embaraços em que nós nos encontramos. Deus deseja fazer isso na minha vida e na sua vida. E o mais importante é que não existe um tempo pré-estabelecido, mas sim, que a palavra de Deus diz, desde agora e para sempre. Desde agora e para sempre. Então permanecer em crise é uma decisão, como eu já disse. Vencer as crises exige planejamento, exige estratégia e exige ação para vencermos as crises. Vamos pensar, Noé, ele foi escolhido por Deus para ser uma testemunha. Deus colocou o projeto de uma arca em seu coração, algo que ele nunca tinha visto, nem imaginava como seria. Mas Deus colocou o projeto de uma arca em seu coração, e ele foi em frente e venceu. Ele conseguiu, ele venceu aquela crise. Abraão, ele foi chamado por Deus para formar um povo, cujo plano era ser abençoado e ser uma bênção ao seu povo e aos outros povos.
E nós sabemos que ele conseguiu com grande êxito. Moisés foi um líder chamado e usado por Deus. Josué, ele foi um grande estrategista que liderou o povo no cumprimento do propósito e da promessa de Deus para a ocupação das terras da promessa. Davi, ele caracteriza a etapa onde o povo de Israel se estabeleceu e teve paz. E Neemias? Neemias é um personagem que marca a época da reconstrução do muro e da volta do povo à sua pátria. E agora nós temos o principal, o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, ele realizou a sua missão durante 3 anos, segundo a visão de Deus o Pai, e uma visão completa, trazendo valores e princípios que jamais podem ser mudados. O homem tenta mudar, mas não consegue, porque são princípios divinos. Irmãos, todos estes atravessaram momentos cruéis de crises. Mas a vitória se deu, porque diante de cada amanhecer, estavam entregues aos cuidados do Deus dos exércitos. A cada amanhecer, leia a história e você vai perceber a comunhão que estes homens tinham para com Deus. Eram conhecedores das crises, mas não se abalavam e prosseguiam, pois sabiam que tinham uma guarda tanto na entrada quanto na saída. E nós temos também esta guarda, tanto na entrada quanto na saída. O versículo 3 nos afirma que não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Não tosquenejar quer dizer não cochilar. Aquele que guarda não cochila. Eu tirava a guarda no quartel e era horrível lá em Minas. Por quê? Porque é um frio de lascar. Não é? Lá, o calor lá do inverno é 2 negativo, 3 negativo, e no pé da serra era mais frio ainda. E tinha que tirar a guarda. E tirar a guarda não pode tosquenejar, não pode cochilar. E olha só a verdade da palavra de Deus. Que não deixará vacilar o teu pé, e aquele que te guarda não cochila, não dorme, está ligado. Então nós podemos dizer que o Senhor está sempre ativo para nos proteger diante das crises que nós enfrentamos. Sempre ativo. E o Salmo 143, versículo 8, diz o seguinte: faz-me ouvir a tua benignidade pela manhã, pois em ti confio. Faz-me saber o caminho que devo seguir, porque a ti levanto a minha alma. Então amanhecer o dia, olhando para Deus e buscando a sua orientação, é o caminho para vencermos as crises. Vamos começar um dia diferente, não é? Vamos começar um dia adorando a Deus porque nós podemos contemplar um sol. Vamos começar um dia contemplando a beleza daquilo que Deus formou, daquilo que Deus criou ao nosso redor. Se você olhar para cima e não conseguir ver o céu, agradeça a Deus porque tem um teto que te cobre. Vamos iniciar um dia assim, e buscando a ajuda de Deus, para que realmente sejamos aqueles que estão sendo abençoados por Ele. E a crise, ela está acontecendo, mas nós não estamos sendo derrotados diante das crises, porque o Deus dos deuses está conosco, nos abençoando, nos auxiliando e nos protegendo em todo o tempo. Então nós vimos até aqui que a crise me leva a olhar para o alvo certo, para o lugar certo. Me ensina a ser diligente logo ao amanhecer. E em último lugar, me livra de ficar em crise, mesmo diante de uma crise. Ele me livra de ficar em crise, mesmo diante de uma crise. O versículo 5 diz: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. E como eu disse, ficar em crise é uma decisão. Ficar em crise é uma decisão. Pensando no versículo, nós podemos dizer que o Senhor é a nossa própria sombra. E a tua direita, referindo-se à força da mão para quem é destro. Eu tenho mais força na mão direita do que na esquerda, porque eu sou destro.
E aqui está simbolizando a força de Deus para realmente nos abençoar. E diante dos percalços da vida, a fé que alimenta a nossa esperança recarrega as nossas forças, fazendo com que, ao invés de desistir, nos impulsiona a prosseguir, sabendo que estamos bem amparados por um Deus presente e forte. Um Deus presente e forte. E sabedor disso, nós encaramos as crises como sendo algo que o Senhor está permitindo para a nossa edificação, para o nosso crescimento, para o nosso fortalecimento. E passamos a experimentar a ação do fruto do Espírito em nossa vida, onde amor, gozo, paz, longanimidade, bondade, fé, mansidão e temperança se tornam claros em nosso viver, sustentando-nos e amparando-nos em todo o tempo. Quando nós estamos enfrentando um problema, e geralmente é assim, né? Um problema parece que chama outro problema. Então, quando enfrentamos o problema, e o telefone toca, e alguma coisa começa a derramar sobre o fogão, para as donas de casa, não é? Geralmente é o leite que está derramando, e está no meio de um problema. E, nesse mesmo instante, o bebê está chorando, ou o irmãozinho está batendo no outro, ou algo caiu e quebrou, e você percebe também que o cachorro está mordendo o gato, não é? Todo momento da crise, todo momento dos problemas. Sabe de uma coisa? É nesse momento que nós podemos realmente aprender a sentir paz interior. É nesse momento em que nós precisamos nos aquietar, sabendo que Deus está no controle, sabendo que Deus está no comando. É nesse momento. Todos podem sentir paz em situações pacíficas. E isso não forma o caráter. Deus, Ele nos ensina a paz no meio do caos total. Ele nos ensina a paz. Quando tudo está desmoronando, aí que nós percebemos a paz que vem do Senhor. Geralmente, quando nós deixamos a crise nos dominar, o descontrole fica claro e tudo acaba por ficar ainda mais obscuro, não é verdade? É sim. Quando surge uma crise, geralmente parece que a nossa mente para de funcionar, pelo menos eu sou assim. Acho que eu já contei para vocês quando eu tranquei o Felipe dentro do carro. Eu já contei, né? Eu vou contar de novo, vai ilustrar bem isso. Mas, Felipe tinha 2 anos. A Perla tinha vindo aqui para a igreja porque tinha uma noite do pijama com as moças. Aí eu dormi com o Felipe em casa e na manhãzinha, amanheceu o dia, eu vim buscar a Perla. O que eu fiz? Coloquei o Felipe na cadeirinha, coloquei a chave no contato e a porta do lado do motorista estava trancada. E eu peguei e baixei o pino do lado do passageiro e fechei a porta. E o Felipe ficou lá dentro. Para mim, o Felipe estava sem ar, o Felipe estava esturricando lá dentro, não é? Para mim estava acontecendo algo horrível com o Felipe. Sem que ele estava tranquilo lá dentro, sossegado, numa boa. Mas aquele foi um momento de crise. Aí eu fiquei pensando assim, né? E eu sou bom para agir. Eu pensei assim, o que eu vou fazer para poder abrir essa porta? Já sei. Vou pegar algo e vou torcer um pouquinho a porta, vou lá e consigo abrir. E foi. Consegui. Peguei uma chave de fenda, torci a porta do carro, marquei a porta do carro, né? E consegui abrir o carro. Aí eu falei assim, ô Senhor, muito obrigado porque o Senhor me deu sabedoria neste momento. Obrigado porque o Senhor me ajudou. O Senhor me deu inteligência para poder abrir esse carro. Tudo bem. Vim buscar a Perla. Quando eu cheguei aqui, contei a situação. E ela falou para mim assim, mas você não estava com a chave da casa na mão? Eu falei assim, eu estava. Por que você não pegou a chave reserva? Quanta sabedoria que eu tinha naquele momento, né? Mas por que eu entrei em crise? Por que realmente ficou obscuro para mim? Porque eu não parei, eu não me aquietei e falei, Senhor, por favor, me ajuda. Porque se eu tivesse orado dessa forma, Deus ia mostrar que a chave da casa estava na minha mão e que a chave reserva do carro estava lá dentro. Simplesmente podia ir lá buscar a chave, destrancar o carro e pronto, numa boa, sem precisar estragar o carro. Mas esses são os momentos. Então o descontrole fica claro e tudo acaba ficando obscuro. E o obscuro, ele nos impede de enxergar o poder de Deus e de compreender que confiar nele faz com que os nossos problemas sejam vistos como oportunidades.
Tem gente que contempla o problema só como problema. E se nós começarmos a contemplar os problemas como sendo oportunidades? Será que vai ser diferente? Eu tenho certeza que vai. São oportunidades. As crises, como oportunidades, não é? Elas realmente nos edificam, nos abençoam. E tem um provérbio chinês que diz o seguinte: jamais se desespere em meio às sombrias aflições de sua vida, pois das nuvens mais negras cai água límpida e fecunda. Eu achei interessante esse provérbio. As crises que se apresentam nas nossas vidas, elas podem ser oportunidades para crescermos em vários aspectos. Algumas lições que nós tiramos das crises que nós enfrentamos podem abrir novos horizontes e perspectivas na vida. Podem nos revelar novos amigos, novos negócios, não é verdade? Tem pessoas que estão fazendo tratamento de saúde. Aquele problema da sua saúde está sendo uma crise. Só que ele vai para um hospital e ali ele conhece outras pessoas. E ali ele consegue falar de Jesus para outras pessoas. Ou ele acaba sendo confortado por outras pessoas que estão numa situação muito mais difícil que a dele. São oportunidades. Então pode revelar novos amigos, novos negócios, podem nos trazer para mais perto de Deus, as crises, não é verdade? É sim. Eu quando estou com um problema, eu vou correr para Deus, porque eu sei que só Ele que tem a solução para o meu problema. Então nos coloca mais próximos de Deus, pode nos mostrar como realmente nós somos. Eu aprendi a lição depois que eu tranquei o Felipe dentro do carro, eu aprendi a lição. Eu olhei para Deus e falei: Senhor, por favor, me perdoe pela minha falta de fé e pela minha reação indevida. Eu deveria ter buscado o conselho do Senhor primeiro. Então nós aprendemos, nós passamos a saber quem nós somos diante das crises. E podem também nos mostrar com quem realmente nós nos relacionamos, as crises. Geralmente fala aí fora, né? Quer saber quem são os seus amigos? Esteja num leito de enfermidade. Porque quando você está na bonança, você não tem amigos. E a hora que você está num leito de enfermidade, é que você vai saber quem realmente são os seus amigos. Isso é muito real. As crises, elas são momentos para parar e pensar não apenas em quem ou no que provocou a crise, mas também o que nós podemos fazer para mudar a perspectiva e a continuidade do que vinha ou está acontecendo. Muitas crises são o cruzamento necessário para fazer com que tomemos a decisão de mudar o que nós não tínhamos coragem e passarmos a viver de uma forma diferente. Das lições mais importantes que nós podemos aprender e que podem nos mostrar oportunidades para crescer, nós destacamos as seguintes. Primeiro, as crises são oportunidades para libertação. Segundo, as crises são oportunidades para recomeço. As crises são oportunidades para enxergarmos o nosso valor. As crises são oportunidades para reconhecermos as nossas fraquezas. As crises são oportunidades para vencer a depressão e o medo. As crises são oportunidades para superar nossos limites e usar a criatividade. As crises são oportunidades para nos aproximarmos de Deus. E as crises são oportunidades para arrependimento e conversão. Essas são apenas algumas das muitas oportunidades que se apresentam para nós em meio às crises. Cada um de nós terá suas próprias oportunidades, que podem surgir mais cedo ou mais tarde, dependendo de nossa disposição em enxergá-las. O importante é que, diante da crise, conservemos a fé e recordemos as promessas de Deus para nós, tal como está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 28, que diz o quê? E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem. E o Salmo, capítulo 30, versículo 5, diz que o choro pode durar uma noite, mas
mas a alegria, ela vem pela manhã. E concluindo, por mais difícil que seja, é possível tirar proveito das crises que surgem ao longo de nossas vidas. Nós não precisamos ir longe para ver histórias de superação que mostram que até mesmo o mal que nos sobrevém pode ser revertido em benefício. Se olharmos para nós mesmos, nós veremos que em vários momentos já vencemos várias crises e crescemos. Será que você pode imaginar isso? Eu tive uma crise lá em São Paulo, em Campinas, São Paulo, há 2 meses atrás, exatamente 2 meses atrás, né? Foi no dia 6 de julho, 5? Vamos colocar 2 meses, hoje é dia 6, não é? Mas eu tive uma crise epilética, vamos dizer assim, não é? Uma crise convulsiva. E aquela crise me fez refletir sobre a vida. Porque até então eu havia falado para os irmãos, não é? Que Deus havia me curado de uma crise convulsiva, de crises convulsivas. E a medicina fala que quem tem crise convulsiva tem que tomar medicamento para o resto da vida. Isso é o que a medicina diz. Mas quando eu tinha crise convulsiva há 30 anos atrás, certa vez, e eu fiz um tratamento por 3 anos, com medicamentos, não é? Eu tomava Idantal, eu tomava Tegretol e eu tomava Maliazim. Não tem como esquecer desses medicamentos. Por 3 anos eu fiz esse tratamento. Depois de 3 anos eu orei a Deus. Falei, Senhor, por favor, se o Senhor quer me curar, eu sei que o Senhor pode. E a partir de agora eu não vou tomar medicamento mais. E eu passei a não tomar mais o medicamento. Mas antes disso eu quero frisar que eu obedeci àquelas autoridades sobre a minha vida, que eram os médicos. Eu obedeci o tratamento. Depois de então, que falaram para mim que era apenas manutenção, eu orei a Deus e falei para Deus me curar. Desde então não tomei medicamento mais e nunca mais tive problemas, até 30 anos depois. Depois que eu tive esse momento, comecei um medicamento e passei a fazer alguns exames que os médicos me pediram, não é? Para que eu fizesse. No primeiro exame que eu fiz lá em Campinas, que foi uma tomografia, constatou que está tudo cauterizado. Isso quer dizer que o que desencadeou não foi o que eu tinha antes. Realmente eu estava curado daquele problema. Aí foi me pedido mais um eletroencefalograma e uma ressonância magnética. Foram feitos os exames, levei ao médico e o médico disse o seguinte, realmente não tem problema nenhum. Foi algo que aconteceu repentino e que desencadeou isso. Mas o senhor não tem problema nesta área. E ele me disse o seguinte, se eu for o senhor, eu não vou tomar medicamento, eu não tomaria mais medicamentos. Se acontecer novamente, aí sim a gente começa um tratamento, certo? Por 2 anos. O que eu quero dizer para os irmãos? A crise que eu vivi, e quando eu tomava medicamentos, a minha vida era muito difícil, porque eu me sentia imprestável, com sono o dia todo, uma mente totalmente parada, não é? Sem objetivos, totalmente desanimado. Então, o que eu fiz foi o seguinte, eu orei a Deus diante daquela crise. Eu confiei que Deus podia me tirar daquela crise, e Ele me tirou. E eu entendo o seguinte, que Ele permitiu que eu tivesse essa crise novamente, para comprovar cientificamente que Deus realmente me curou. Que Deus realmente me tirou da crise. Agora eu precisei confiar em Deus. E confiando em Deus, eu não me arrependi. Então é isso que eu quero passar para os irmãos. Nós estamos em crises? Nós estamos. Mas não precisamos permanecer na crise. O que nós precisamos fazer? É realmente depositar tudo nas mãos de Deus. Tudo. Tudo. Nós já tivemos pequenos e grandes milagres que nos impulsionaram para a frente e para cima, rumo ao céu, mediante a fé. Nós já tivemos. Aqui dentro da nossa igreja, nós já tivemos pessoas com problemas sérios de saúde, que nós temos certeza absoluta que foi Deus que curou. Milagres acontecendo.
Sabendo, pois, que Jesus está prestes a voltar e que não retarda a sua vinda, então devemos nele confiar, vivendo pela fé, sem recuar, mesmo diante das crises da vida, para que possamos achar graça diante de Deus. E se eu confio em Deus, eu vou achar graça diante de Deus. Vou sim. Porque a crise, ela me leva a olhar para o alvo certo, ela me ensina a ser diligente logo ao amanhecer, e ela me livra de ficar em crise, mesmo diante da crise. Ela me livra de ficar em crise. Então, irmãos, é uma questão de decisão. Ficar na crise ou deixar Deus cuidar para nós? Ou deixar Deus nos abençoar? É uma decisão minha e é uma decisão sua. Então, que Deus nos ajude. Diante de crises, nós sabemos que existe um Deus que nunca teve em crise. Ele sempre teve poder, e um poder superior a toda e qualquer coisa. Um poder superior. E que nós podemos confiar piamente, sabendo que Ele é vencedor e quer nos fazer vencedores também. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, e que sejamos um povo agindo através da fé, vivendo pela fé, vivendo através desta fé. Que Deus nos ajude. Feche seus olhos, vamos orar neste momento.